Sejam bem-vindos ao nosso canal, os Perfumes de Rosa Mística. Aqui você sabe que nós exalamos, o perfume da Mãe, o amor de Deus. E hoje nós temos, amor, uma visita muito especial, não é isso? Pensa, gente, olha que presença ilustre aqui para falar para cada um de vocês, para cada um de nós. Não é sobre um tema muito especial, mas com uma pessoa especial, nosso querido Padre Jairo Silva, nosso amigo de longa data, a quem temos um apreço muito grande. Obrigada por sua presença. Celebrou nosso casamento, verdade. E hoje está cantando pelo mundo afora aí, né, gente? Padre Jairo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que você possa nos ajudar nessa reflexão sobre a importância da Virgem Maria na igreja, na devoção das pessoas. Mas antes a gente gostaria que você falasse um pouco de você e do seu trabalho, que hoje tem sido um trabalho de evangelização através da música, dos meios de comunicação. Obrigado, Gregório, obrigado, Eliane, que bom, né? Eu achei tão lindo o nome do canal, Os Perfumes. Como é que é o perfume? Os Perfumes de Rosa Mística. Os Perfumes de Rosa Mística. E exatamente com o intuito de trazer aqui conversas, bate-papos que ajudem você que está nos acompanhando aqui por esta via tão abençoada em nossos dias, que é o meio de comunicação, anúncio do Evangelho, de cima dos telhados do nosso tempo. A internet, a TV, o rádio contribuem muito para a comunicação nos nossos dias. Uma alegria estar com vocês. Bom, falar de mim, como muita gente sabe, até por onde eu ando hoje, eu me tornei sacerdote na Arquidiocese de Montes Claros, assumi paróquias por aqui. Durante um bom tempo estive com vocês, Sim. Em vários momentos, desde a comunidade Esdras, depois vi o nascimento, o processo de constituição da Casa de Acolhimento Rosa Mística, que é um grande dom de Deus para a igreja, para a sociedade montesclarense, através do sim de vocês, do comprometimento de vocês com o vosso batismo. Então é uma grande bênção. A gente já estabeleceu várias parcerias, Até o nosso cameraman, o nosso videomaker ali, a gente estava comentando aqui, ele falando das experiências que a gente já fez, até em prol da Casa de Acolhimento Rosa Mística, com um evento que a gente fez aqui em prol da casa, lá com o Padre Antônio Maria, naquele auditório da OAB, Montes Claros, Uma grande bênção. Então, assim, a gente tem muita história para contar. E eu vivi o processo formativo rumo ao sacerdócio em Montes Claros e em paróquias pelo norte de Minas. Vivi o ministério sacerdotal aqui ao longo de 15 anos, em paróquias, e depois, nesse tempo, eu fui espontaneamente, consequentemente, pela comunicação e pela música, ganhando uma projeção, os trabalhos foram se expandindo, então eu fui para a minha terra novamente, que eu sou natural, na verdade, de São Paulo. Quando eu chego lá, eu tenho que explicar o porquê desse sotaque mineiro. E aí eu digo para o povo que mineirei, depois de tanto tempo no norte de Minas. E estando lá, a gente tem uma parceria com o Padre Antônio Maria, que é um sacerdote, também cantor e comunicador, que tem um perfil muito semelhante ao nosso. A gente se ajuda e ele vai para as missões dele, eu vou para as minhas missões hoje pelo Brasil afora. Hoje eu estou residindo na cidade de Jacareí, junto ali ao Padre Antônio Maria, e em missão pelo Brasil afora. Nesse momento eu vim ao norte de Minas para celebrar a minha experiência jubilar. Eu faço... Quantos anos? Nesse ano de 2025 eu estou celebrando 20 anos de sacerdócio. 20 anos, gente, mas passa rápido, tem 20 anos de sacerdócio, que bênção, hein, padre? E ele está fazendo aqui toda essa experiência, andando aqui para celebrar, vai inclusive celebrar lá na nossa casa de acolhimento, Vamos ter um evento lá com ele. E padre, me fala o seguinte, esse desafio, de ser sacerdote, de evangelizar pela música, Eu também acompanhei aí todo o seu percurso aí, Nós acompanhamos, pela música, evangelizar pela música. O que é para você levar as pessoas até Deus pela música? O que significa isso no sentido mais profundo da sua missão? Eu tenho 3 pontinhos a destacar, Gregório. Primeiro eu quero dizer para vocês que nos acompanham, quero registrar para vocês que eu tenho uma gratidão muito grande para com esse casal. Todo sacerdote precisa sempre
de contato com pessoas que lhe ajudem a se fortalecer no seu sim a cada dia. E eu já passei por tempos muito desafiadores, que esse casal, que eu tive a alegria de presidir o matrimônio, chegando perto de mim, me ajudou a me manter em pé, né? Me ajudou a me manter de pé, e eu sou muito grato a vocês, né? Eu já passei por momentos em que eu precisei de uma rede de apoio, e eles fizeram parte dessa rede de apoio, né? Onde eu precisei de psicoterapeuta, onde eu precisei de ajuda jurídica, onde eu precisei de ajuda de tantas formas, eu tive os dois do meu lado, e eu quero manifestar essa gratidão a vocês. Esse é um primeiro ponto, antes de adentrar na sua pergunta, como é evangelizar pela música, né? Um dia eu falei para o nosso atual bispo emérito da Arquidiocese de Montes Claros que evangelizar, na minha concepção, é um grande desafio, dá muito trabalho. O sacerdócio em si já é um grande desafio para um padre, exercer o ministério à frente de uma comunidade do povo de Deus. Quando a gente tem um pendor para a comunicação, quando a gente tem um pendor para a música, esse desafio se triplica, porque você precisa não só ser um bom sacerdote, como também um bom comunicador e um bom cantor. E quando eu comecei a cantar, eu era uma taquara rachada. E tinha ali minhas dificuldades. Gostar de fazer algo não significa estar preparado para fazer. Sim. A gente precisa se preparar para oferecer algo de melhor qualidade. E eu precisei fazer esse caminho ao longo dos anos. E eu dizia para Dom José que se eu pudesse, eu teria ficado quietinho na paróquia, no cantinho aqui da Arquidiocese, em alguma paróquia do interior da nossa Arquidiocese. Mas o espírito e o ardor missionário me impulsionaram. E eu vejo, Gregório, em poucas palavras, para responder à sua pergunta, fazendo esses preâmbulos todos, eu vejo que, por exemplo, como é cantar, evangelizar por meio da canção. A graça de poder cantar se tornou uma ferramenta, ela está agregada ao ministério sacerdotal. Eu sou mais intensamente sacerdote como comunicador e como cantor. E a poesia, ela sempre nos ajuda a, de fato, chegar de forma mais significativa e marcante na vida e na história das pessoas que precisam de palavras que lhes levantem nas quedas do dia a dia, lhes fortaleça nos momentos de fragilidade, lhes anime para que possam firmes permanecer contínuos na sua relação com Deus no interior da igreja. Respondi? Com certeza. Respondi, gente? E é tão interessante isso, porque para além da vida sacerdotal, e a gente falando aí para todos os leigos, quando você exerce de uma maneira plena aquilo que é a sua essência, aquilo que você traz ali como dom, a tendência é que você faça numa potência maior, se faça de uma maneira melhor. Verdade. Imagina um sacerdote que tem todos os dons e talentos para ser também um ministro de música, evangelizar através da música, se ele não exerce isso. Né? Aquele passarinho fica ali preso, né? Não pode fazer tudo aquilo que Deus concedeu a ele que ele seja. Então, quando você faz isso, né? Quando Padre Jairo nos traz aqui, olha, eu estou colocando na prática, eu estou exercitando aquilo que Deus me concedeu. Foi o dom realmente de evangelizar através da música, sendo um sacerdote e potencializando o sacerdócio dele, né? Que também é um convite para cada um de nós, né? Que possamos potencializar os nossos dons, né? Quais os dons que você tem, quais os dons que nós temos, que às vezes nós escondemos, muitas vezes, né? Ficamos ali enclausurados, seja pelos nossos medos, pelos desafios, né? Mas como é bom, né? Ver o dom assim, a serviço da evangelização, a serviço da igreja e levando, e o que você disse, super concordo, eu sou fã de música, apesar de não saber cantar, sou fã de música e assim, a música realmente ela tem esse poder, né? Ela é uma arma poderosa de nos fazer interiorizar, talvez mais do que muitos outros meios. Ela traz para a gente uma forma de nos encontrar e encontrar com Deus.
Né? Que bom que É interessante, que você é o ela canal fala pra que isso. não sabe cantar, mas tem um vídeo nosso de Nossa Senhora Aparecida, que nós lançamos agora, que ela começa Por o vídeo favor, ele é cantando. amigo. Tá no canal do YouTube? Tá no Deixa eu te falar canal. um negócio, Ela ele é começa o amigo vídeo de Padre cantando. Antônio Maria. Hã? Nos perfumes. Nos perfumes no aqui, canal, olha, ela gente. começa o vídeo Vai lá. cantando, Ventura, gente. Gregório Ventura, ele é amigo do Padre Antônio Escondendo Maria. ouro. Isso não pode chegar até ele, você tá entendendo? Olha, sei não, mas maravilhoso. Pode deixar. Mas é Na engraçado. intimidade a gente chama o Padre Antônio Maria de pai, né? Pode deixar que eu vou chegar lá com esse vídeo. Aí, Dá ó, uma viu? olhada, pai. A gente Se não tem começa o condições de vídeo com fazer ela parte do cantando. seu... se não tem condições de ser back vocal sua. Misericórdia. Olha, sei não, viu? Mas aí o seguinte, a gente fala que o talento, né, precisa ser desenvolvido, né? E Padre Jairo realmente o que ele falou, né? Foi trabalhando, foi desenvolvendo e a graça de Deus vai ajudando nesse processo, né? E ele chega hoje, né, a estar aí levando, né, tantos eventos, tantos locais. E uma das coisas que eu queria trazer, né, aqui, a gente sempre fala disso, dessa devoção à Nossa Senhora, né? Nós, enquanto casal, sempre somos chamados, né, a pregar sobre, principalmente muitas pregações sobre a presença da Virgem Maria na nossa família, relação né? na família, né? E vocês que nos acompanham aqui pelo canal, vocês sabem o quanto que nós gostamos, né, de falar de Nossa Senhora, temos essa devoção especial a ela, que ela é esse caminho mais seguro para Jesus, né? Um caminho seguro, né, para Jesus. E nós gostamos muito de falar das virtudes de Nossa Senhora, e do quanto que, olhando para ela, a gente começa a seguir Jesus de uma maneira muito melhor. E Padre Jairo, na sua experiência também, né, como sacerdote, tenho certeza que Nossa Senhora diz que vocês são os preferidos da Virgem Maria, Verdade, né? Os sacerdotes são os prediletos, prediletos, filhos Prediletos prediletos, de né? Deus. E ela pode ter, sim, esses filhos prediletos. O quanto que tem sido, né, presente para você, né, que você pudesse nos falar, o quanto tem sido presente, né, Nossa Senhora na sua vida de sacerdócio, na sua caminhada, e o que você nos fala dessa devoção para aqueles que estão também nos ouvindo, né? Qual que é a importância disso para aqueles que desejam seguir melhor, né, os caminhos de Deus. É interessante você colocar isso, Gregório, porque me fez em pensamento voltar aos inícios de minha caminhada de fé. Ainda muito garoto, na minha comunidade de origem, eu via as pessoas com um certo encantamento com a Virgem Maria. E quem não tem maturidade, nem tem consciência eclesiológica, ainda não está mais informado sobre o poder da devoção à Virgem Maria e o lugar dela na vida da igreja e na história da salvação, da intervenção divina em meio à humanidade, para que o seu Filho viesse para nos salvar. Quem não entende isso ainda tem muitas dúvidas. É por isso que é muito comum a gente se deparar com pessoas católicas que têm seus medos e receios em relação à devoção à Virgem Maria, porque sempre pensa na ideia imagem, é visitado pela sombra do medo da idolatria, já que a palavra de Deus reprova a idolatria. Então, como seria tudo isso? E eu lá no início da minha caminhada, eu tinha esses receios. E quando eu entrei para o seminário, eu entrei com esses receios também. E aí aconteceu que eu tinha vontade, porque eu via as pessoas com muita devoção à Virgem Maria, e eu tinha muita vontade de escolher uma devoção. Eu queria escolher uma devoção à Nossa Senhora. E isso nunca ficou muito claro para mim ao longo dos anos. Mas depois eu fui entendendo o lugar da Virgem Maria na história da salvação, o que Deus confiou a ela, o sim dela, o como ela é referência para nós no sim na vida da igreja. Com o tempo eu fui entendendo esse lugar da Virgem Maria e também entendendo que não existem várias Nossas Senhoras, né? Mas sim vários títulos, e que em todos a gente percebe a presença dela, que se tornou constante na vida da igreja, desde o madeiro da cruz, quando Jesus a confiou a João. Porque quando ele confiou a Virgem Maria a João, ele confiou à igreja. Ele representava a igreja ali. E ele cuidou dela no começo, e hoje a igreja cuida da mãe de Jesus, por isso esse amor e esse carinho para com ela, e porque se identifica com ela na dor também, porque Nossa Senhora sofreu aos pés do madeiro da cruz as dores da vida e de ver o seu filho injustamente sendo crucificado. E aí tudo isso foi ampliando a minha visão, e eu comecei a ter uma devoção mais ampla em relação a Nossa Senhora, sem parar nos títulos. Nos últimos tempos, tendo contato com o Padre Antônio Maria,
ele fez uma experiência muito bonita no México, onde houve a aparição de Nossa Senhora, que ficou conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. E esta experiência do Padre Antônio Maria com Nossa Senhora, através de uma imagem que ele ganhou, da qual ele nem o nome sabia, mas que teve a graça de dar o nome porque vivia uma experiência de recomeçar a sua vida como sacerdote, igual eu recomecei há pouco tempo em São Paulo, estando vinculado à Arquidiocese de Montes Claros. Eu recomecei minha vida nos últimos 5 anos em São Paulo. E eu vi aquela devoção dele recomeçando, iniciando um novo caminho. E ele entende que o caminho é Jesus, e que Nossa Senhora é a companheira dele naquele novo caminho que ele começava a trilhar no sacerdócio dele, como fundador de comunidade, como evangelizador, como cantor. E assim, aquela história me encantou e eu tenho me identificado com ela. E a imagem de Nossa Senhora e a história se chama, e a história, ele deu o nome a Nossa Senhora de Nossa Senhora do Novo Caminho. Por quê? Porque ele percebeu a presença dela desde o início da vida dele, na vida dele, como mãe que o acompanha no caminho, apresentando o caminho, que é Jesus. Por isso, Nossa Senhora do Novo Caminho. E ele fez um santuário em Jacareí, que eu convido vocês, né? Vocês têm que ir lá conhecer. Opa! Ele construiu um santuário, ele trouxe essa imagem que ele ganhou do México, e ele tem toda uma teologia orientando a espiritualidade em torno de Nossa Senhora do Novo Caminho. E no caminho que se faz lado a lado com Nossa Senhora, as vias de se aproximar do caminho, verdade e vida são exatamente as bem-aventuranças. Olha! É a diretiva espiritual. Então hoje eu me identifico muito e eu percebo assim, Nossa Senhora muito presente na minha vida, até quando eu não me dava conta da grandeza, da importância dela na minha vida e do lugar dela na minha vida. E hoje tem sido intensa. Eles, gente, quero contar para vocês aqui, e o cameraman está ali do outro lado rindo. Eu quero contar para vocês uma coisa que eles falaram assim: padre, a gente vai falar alguma coisa sobre Nossa Senhora. E aí eu perguntei agora há pouco, sobre o que vocês vão falar comigo? E eles falaram assim, a gente, né, vocês falaram por cima assim, e a gente ia falar alguma coisa sobre devoção. E aí eu quero contar uma coisa para vocês, que vocês não sabem, e para você que está aqui também acompanhando essa nossa conversa, tem acontecido uma coisa muito curiosa na minha vida, porque no início desse ano, uma senhorinha que já está com mais de 90 anos, celebrou 90 anos no ano passado, ela fundou um grande evento do Brasil chamado Halel, lá em Franca. Tia Lolita. A querida tia Lolita. Tia Lolita. E a tia Lolita, com essa idade, vira para o padre, que sempre argumentou detestar escrever. Ela vira para mim, numa mensagem de WhatsApp de uma senhora de 90 anos, 91, acho que fez agora em outubro. Ela manda mensagem assim, fala assim: Padre Jairo, o senhor poderia escrever algumas palavras numa lauda, para mim, numa folha, sobre a importância da oração do Rosário e a importância da devoção à Nossa Senhora, porque eu estou escrevendo um livro e eu gostaria de colocar algumas palavras do senhor. Olha só. Olha. Como dizer não para a tia Lolita? Não tem jeito, Como né? dizer não para uma graciosa senhora de 90 anos, que é uma grande referência nacional com esse evento maravilhoso. Nós já fomos, né? Que acontece hoje até internacionalmente em outros lugares. Vocês já estiveram lá, Sim. Eu já estive lá várias Sim. vezes. Eu me vi na responsabilidade de produzir algo para ela. E sentei para produzir. Era uma lauda. Eu escrevi 5. Olha. E quando terminou essa escrita, e repassei à tia Lolita, ficou em minha consciência: eu tenho uma responsabilidade grande. Eu tenho que falar alguma coisa para as pessoas sobre a importância da oração do Rosário. Olha só. Que é uma oração cristológica, né? No Rosário a gente Sim. reza a vida de Cristo. Sim. Toda a história, desde a encarnação do Verbo, o primeiro mistério é contemplado com a anunciação do arcanjo Gabriel a Maria.
O rosário não está em torno de Maria, ela participa desse processo. Mas ele anuncia a vinda do Salvador e ela dizendo sim, aceita o projeto de Deus para a restauração da humanidade inteira. Então você pega o rosário, desde o primeiro mistério até o último mistério, que é a descida do Espírito Santo, confirmando a comunidade dos seguidores de Jesus, dando abertura para o surgimento da igreja através da certeza da ressurreição. Então, assim, eu me senti na responsabilidade de escrever mais sobre o rosário, e dizem muito que é o rosário de Nossa Senhora, né? A gente sempre fala o rosário de Nossa Senhora. Nossa Senhora abraçou o rosário. Porque, na verdade, o rosário ele surge no século XIII com um monge que hoje é um santo da igreja, São Domingos de Gusmão. São Domingos de Gusmão. Dominicano. Eles rezavam, um dominicano, eles rezavam os salmos no mosteiro e o povo queria rezar. E ele, com um espírito de pastoreio, foi um grande sacerdote, sendo monge. Ele, com espírito de pastoreio, o povo queria rezar os salmos, mas o povo naquele tempo não tinha contato com a Bíblia. A Bíblia não era traduzida, não tinha Bíblia em toda a casa como nós temos hoje. Era uma realidade totalmente diferente, né? Em termos de diferente, conhecimento, até para rezar. Acessos, né? E o povo queria rezar o salmo, mas como rezar os salmos, nem ler direito o povo sabia. E muito menos o latim, o grego, o hebraico, o aramaico e tudo mais. Então o que ele fez? Ele pensou nos 150 Pai Nossos e ele pensou nos 150 salmos e ele dividiu uma sequência de momentos de oração com dezenas. E nessas dezenas ele colocou a cada dezena momentos da vida de Cristo. Então o rosário é uma oração cristológica. Mas o que me chama a atenção, sabe o que é? Não foi... Há quem diga, segundo a tradição, há uma tradição antiga que diz que Nossa Senhora deu o rosário a São Domingos de Gusmão. Mas mesmo que ela não tenha dado, a elaboração que ele constituiu da oração foi por inspiração divina, foi conduzida pelo Espírito Santo, foi para apresentar a história da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo, sim, da qual participou a Virgem Maria. E a Virgem Maria, quando ela vem em suas aparições, em vários momentos ela abraça a oração do rosário, porque ela entende que rezar o rosário é contemplar a vida do seu filho. Por isso o nome rosário, quando a gente diz que a gente reza uma Ave Maria, a gente reza um rosário, a gente está dando um buquê de rosas para Nossa Senhora, é um buquê, sim, rosário, buquê. Sim. Quando a gente diz que rezar o rosário é dar rosas a Nossa Senhora, é porque não tem coisa mais agradável a Nossa Senhora que nos ver seus filhos que Ele confiou a ela rezar a vida do filho dela. Então o presente, a rosa, na verdade, que a gente dá à Virgem Maria é rezar a vida de Jesus, é acolher a pessoa de Jesus, o seu ensinamento, a sua intervenção divina para nos salvar e voltar para Deus. Então olha que interessante. E nas aparições então ela acolhe, porque de repente ela chama uma menina, criança, que hoje é uma santa da igreja, né? Santa Bernadette, Lourdes, né? Lá em Lourdes, de repente numa aparição ela chama a menina para rezar o texto com ela. De repente, em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, ela recomenda que para o término da guerra se reze rosário. Pedindo pela paz no mundo. Por que ela está dizendo isso? Porque o meu filho é a solução para as guerras desse mundo. E para todas as guerras que nós enfrentamos. E para todas as guerras. Todas as batalhas. Né? Aí a gente entende por que há poucos dias o Papa tem falado da importância da paz e recomendou também a oração do rosário, sim, para que cessem esses conflitos. E assim, cronologicamente, se você está assistindo essa conversa depois do nosso encontro aqui e já se passou o período do término da guerra entre Israel e o Hamas, né? A gente vai ver que na semana anterior ao acordo que foi firmado de paz, o Papa pediu à igreja para rezar pela paz, rezar o rosário. Olha que coisa linda. Então eu vejo assim, Nossa Senhora, se ela entregou a São Domingos de Gusmão o rosário, eu não sei. Mas isso não importa. O que eu sei é que ela abraçou o rosário, porque ela nos mostra que rezar a vida de Jesus é o caminho de salvação. E aí eu digo para vocês que eles não sabiam, por isso que eu estou contando a novidade, e eu fiquei rindo caladinho, porque quando eles sinalizaram mais ou menos o rumo do assunto, eu falei assim, vou contar lá e não vou falar nada para eles antes. Tá vendo? Eu estou assim, para todos. E nesse momento, talvez... É bom você saber. Nesse momento eu estou finalizando o livro. Olha. O livro, o
tema do livro é exatamente, a capa do livro vai ser exatamente essa: o Rosário e a Virgem Maria. Olha, gente, que alegria muito grande, né? Nossa, Padre Jair. É um perfume? Oh, que perfume, hein? Sabe aqueles perfumes muito especiais, Verdade, assim? Aqueles verdade. perfumes que você Caríssimos, fala, nossa, né? Que caríssimo, né? Nossa, eu quero esse perfume. Para mim, gente, é maravilhoso, né? A gente quando... eu tenho muitas experiências, né, Eliane? A gente como casal, você e tantos outros, assim, tanta experiência com o rosário, gente, tantas, né, de livramentos, de graças, né, de tantas coisas que o Senhor nos concede, de paz, né, para a família, né, você quer paz na família, é estar ali rezando o rosário. E o que o Padre Jair falou, a meditação, né, quando o Papa João Paulo II, quando ele escreveu sobre o rosário, né, porque ele escreveu falando do rosário e trouxe os mistérios luminosos, que até então eram 3 mistérios, ele fala disso que você está falando exatamente, que é a meditação da história da salvação, da vida de Cristo, por isso que ele estava incluindo os mistérios luminosos, né? Então ele fala dessa Alguns meditação. elementos que merecem ser rezados, né? Sim, também. E ele coloca muito isso, né? Que à medida que você vai rezando, você está rezando a história da salvação. Quando você contempla, por exemplo, Cristo no 4º mistério doloroso, carregando a sua pesadíssima cruz. Aí você está lembrando, né? Nossa, o Senhor carregou a cruz ali por nós, né? Eu gosto de, às vezes, estar contemplando, rezando, imaginando ali, né? Tem pessoas que estavam xingando e tal, enquanto tinha Nossa Senhora que estava ali, né? Com uma dor no coração. Eu vou lembrando aqueles momentos, Verônica, né? Que enxuga o rosto de Jesus, e eu vou contemplando, né? Quando a gente tem um tempinho maior, né? Às vezes a gente reza mais correndo, mas quando você tem um tempo para contemplar, e essa contemplação é a experiência, né, da salvação. Você está rezando que a nossa história, né? O que você falou de Nossa Senhora, o judeu rezava muitos salmos, né? Durante o dia. E a oração do simples, né? O que se diz, qualquer um pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, é a oração do simples, né? Então, realmente é fascinante, né? A experiência do rosário, não é isso, amor? Você sabe que eu coloco no livro algumas aparições, alguns elementos de devoção à Nossa Senhora em algumas identidades. Então, eu trago Guadalupe, eu trago Lourdes, eu trago Fátima, e eu trago Aparecida, por causa do que aconteceu no Brasil, que não foi uma aparição. Não. Encontraram uma imagem quebrada, mas em torno daquele acontecimento, aqueles homens despertaram para a fé e milagres começaram a acontecer. Sim. E acontecem até hoje, né? No mês de outubro, a coisa mais linda de se ver, agora que eu estou lá pertinho em São Paulo, morando ali, vocês não fazem ideia do que vira aquela Dutra de tantos peregrinos, o povo de Deus caminhando rumo ao santuário para fazer uma experiência com Deus através da confiança de que a Mãe de Jesus tem poder para aproximá-los do Senhor e lhes alcançar a graça de que eles tanto necessitam. Então é muito bonito. Então eu trouxe a Aparecida e aí, é claro, eu não podia deixar de fora, eu trouxe também a história do Padre Antônio Maria com Nossa Senhora do Novo Caminho, que tem despertado muita gente também. Está em São Paulo, na rota das peregrinações, né, do santuário, porque ela está ali na beira da Dutra, Carvalho Pinto, ali na rota da Aparecida. Hoje, muitos peregrinos vão a Aparecida, a Canção Nova, e passam lá para rezar conosco também, visitar e conhecer o Santuário Nossa Senhora do Novo Caminho, onde nós estamos esperando vocês. Então, na próxima gravação nossa, vai ser com o Padre Jair e o Padre Antônio Maria, lá no Santuário Novo Com Caminho, já está marcado, né? Com certeza, com certeza. Ai, que coisa boa. Se eu falar, minha filha, ele não foge. Tá gravado, né? Está gravado. Gente, que maravilha. Bom, vamos aproveitar então, fazer a nossa, né? Vamos fazer uma oração, pedir o Padre para nos acompanhar nesta oração. E depois nós vamos pedir o Padre Jair para cantar, né, amor? A música Nossa Senhora, deixa ele escolher, lógico, né? Como é que nós trazemos ele? E perdemos essa oportunidade, né? Nenhuma. Então nós vamos fazer a nossa oração, ele vai cantar e dar a bênção no final, né? Então vamos convidar todos vocês, né, para juntos conosco, né? Baixe sua cabeça, se você puder, faça a sua experiência nesse momento conosco. E pedimos aí a vinda do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre nós te pedimos agora. Sim, vem, Espírito Santo, sobre os nossos corações, a nossa mente. Ó Espírito Criador, vem trazendo os teus dons, os teus frutos. Vem, ó Santo Espírito, enchendo-nos da tua graça. Vai dizendo ao Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, vem, Espírito Santo, e fica comigo. Vem, Espírito Santo, me santificar. Venha me purificar pela intercessão da Virgem Maria. Ela que é a esposa do Espírito Santo, nós te pedimos agora, concede-nos a tua graça, a tua presença, Santo Espírito. Vai, meu irmão, pedindo o Espírito de fortaleza, a você que está se sentindo fraco, a você que está passando por uma situação difícil, por um momento difícil na tua vida, pede ao Espírito Santo esta fortaleza. Nós pedimos agora pela intercessão da Virgem Maria, que ela venha em teu socorro, teu socorro das tuas necessidades, que ela venha agora trazer o seu perfume à sua vida, à sua casa, à sua família. Nós pedimos agora que ela, que é a mãe do novo caminho, que ela te indique esse caminho até o Cristo, até a vida cristã, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida de entrega. Por isso nós queremos te entregar, Mãe querida, o teu coração imaculado, a nossa vida, o nosso dia, neste dia. Recebe, Mãe. E nós consagramos também, Mãezinha, a vida de Padre Jairo. Sim, Mãe, e através dele a vida de todos os sacerdotes das nossas cidades, do nosso país, do mundo todo, todos os nossos bispos, arcebispos, cardeais, o nosso Papa. Nós pedimos, Mãezinha, intercede, Mãe. A Senhora que tem um amor predileto pelos teus filhos sacerdotes, nós pedimos, Mãe, que revista-os com teu manto sagrado. Revigora, Mãe. Peça ao Espírito Santo, Mãe, que possa descer de forma abundante sobre cada um deles, renovando, Mãe, a sua missão, a força do seu sacerdócio, a graça, o amor a Deus, através da devoção a Ti, Mãezinha amada. Nós queremos Te pedir, Mãe, conduze-os para Ti, de forma que eles possam levar os Teus filhos para Jesus. Nós consagramos, Mãe, a vida de cada um deles, aqui através da presença de Padre Jairo Silva. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, Pai de bondade, estendei a vossa mão por intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe, que é Mãe da Rosa Mística, que é Mãe do Novo Caminho, que é padroeira do nosso Brasil como Aparecida, que é Senhora de tantos rostos e tantos títulos, porque fica inquieta percebendo as necessidades e sofrimentos do vosso povo, e por isso advoga em vossa presença, em nosso favor. Estendei vossa mão, Pai de bondade, e abençoai o Gregório, a Eliane, a Casa de Acolhimento Rosa Mística, os trabalhos que estão vindo aí com o surgimento de uma comunidade terapêutica para cuidar de vidas e histórias, filhos que confiamos à Mãe já antecipadamente, para que conduza a vós, ó Pai de bondade. Abençoai, Senhor, a vida de todos aqueles que nos acompanham através desta transmissão e a vida de todos aqueles que contribuem para que possamos chegar até o vosso povo através desse sistema de comunicação, de modo especial hoje aqui o Lucas e todos aqueles que contribuem direta e indiretamente. Abençoai a todos, Senhor. Vós sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E a gente falou do videomaker, eu não sei se ele já entrou em cena alguma vez, mas eu preciso que ele pegue para mim o meu celular e vocês vão ver quem é ele. Porque no meu celular eu quero trazer algo para vocês, fazendo essa finalização.
porque eu também, pelos meus 20 anos de sacerdócio, vou dar um spoiler. Ah, gente, olha aqui, vem cá, Lucas. Ah, Lucas, isso aí, ó. Gente, esse é o videomaker. Graças à pessoa que a gente consegue chegar até vocês. Verdade. Deus abençoe. Verdade. É uma honra estar aqui, não sabe o privilégio. Beleza. Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito boa, que está aqui. E porque é novidade, então eu tenho que pegar assim e mostrar para vocês. Eu ainda estou me afinando a esse conteúdo devido aos desafios. Eu estou dando de presente para nossa mãe, Nossa Senhora, uma canção, uma nova canção também. Que lindo. E a canção se chama Rogai por Nós. Eu vou fazer apenas uma capelinha aqui para vocês sentirem a canção. E depois é que vou finalizar aqui com o Gregório e com a Eliane. Errei a música, ainda bem. Ele vai achar, gente. A gente São muitas tá aí músicas, ao né? O vivo, cantor, muitas músicas. Achei. Mas que bênção, mais uma obra de arte saindo aqui para É. nos aproximar de Jesus, né? E hoje através só da novidade mãezinha. no canal dos Você perfumes. viu? É. Nossa! Primeira mão. Isso, Que honra ele nossa. não acha. Ele tá passando apuros aqui com vocês. O padre não acha a música. É uma música de minha composição e do André Paiva, lá de São Paulo. Que legal. Vamos ver se vem agora, se vem. Ela é muito delicada e ela traz um elemento novo na primeira frase. Ave Maria, cubra-nos com teu véu, olhar suave que acalma, és consolo pra alma, és caminho pro céu, és o colo de amor que protege, és a seta que aponta a Jesus. Santa Maria, do silêncio à dor, Mãe que não nos desampara, intercede por nós junto a nosso Senhor. Nossa igreja deseja viver sempre à luz do teu grande exemplo. Eis teu povo, Maria, Virgem Santa escolhida por Deus, tua doce presença nos toca e nos faz sempre mais filhos teus. Rogai por nós, abençoai, Mãe, somos teu povo, tu és a rainha. E o que mais quero de um modo singelo é te coroar. E o meu coração coloco em tuas mãos, Mãe, tu podes cuidar. Rogai por nós, abençoai, Mãe, somos teu povo, tu és a rainha. E o que mais quero de um modo singelo é te coroar. E o meu coração coloco em tuas mãos, Mãe, tu podes cuidar. Nossa! Olha! Que linda! É em primeira mão. Primeira mão, gente. Que linda coisa essa música, que linda. composição linda. Profundo, Nossa. né? Isso. Tudo tem É uma um alegria sentido. que eu experimento de hoje poder, como sacerdote, dizer que eu precisei de um bom tempo para perceber que a vida da mãe na minha vida sacerdotal era mais presente do que eu podia imaginar. E mesmo com as minhas dificuldades iniciais como garoto caminhando na fé, hoje eu sei que ela é minha companheira no caminho e sempre me aponta a Jesus. Que essa também seja a experiência de cada um de vocês, né? De cada um de você que está nos acompanhando.
Se você ainda não fez essa experiência profunda, se permita. Se permita se colocar no colo da mãe. Se permita compreender como que a mãe, como a história da mãe está muito intrincada com a sua história, especialmente com os seus passos para chegar até Jesus, para chegar até o céu. Padre Jairo, obrigada por sua presença mais uma vez. Que Deus o abençoe ricamente, abençoe seus passos, essa nova missão, esse novo trabalho. Né? Obrigada por sua presença aqui em primeira mão, compartilhar conosco, né? Tantas graças, tantas Não é tantas livro, é bênçãos. música, é o santuário, o novo caminho, tantas coisas. E que os perfumes de Nossa Senhora Rosa Mística continuem abençoando o seu caminho, a sua vida, a sua missão, a sua vocação. Sabe que pode contar sempre conosco, né? Mas você pode ter certeza que você tem sempre a intercessão e a proteção de Maria Santíssima, né? Da Virgem Maria, que está sempre aí, né? Abrindo os caminhos e te levando na sua missão, e pode contar conosco, né? Então, muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando. Lembre-se sempre de se inscrever no canal, de divulgar, né? Para outras pessoas o nosso canal, essa entrevista, esse bate-papo tão especial. Podemos terminar assim? Podemos. E você... É o defeito de comunicador, né? Ele está finalizando o programa e eu queria só fazer uma consideração agradecendo-os pela presença de vocês na minha vida, pelo sim de vocês à igreja, à família e por esse trabalho que vocês têm feito tão lindo de evangelização como casal. E como hoje eu tenho back vocal, né? Que você soltou a pérola, eu queria terminar com vocês de casa assim, ó. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor. Neste mundo ninguém foi maior. Neste mundo ninguém foi maior. No dia do matrimônio deles, eu os fiz colocar a aliança no dedo do outro e beijar a aliança no dedo do outro. Hoje eu abençoo mais uma vez o matrimônio de vocês e beijo a mão de vocês. Olha, Que bênção! que bênção! Te